Olá, prezados e prezadas estudantes do terceiro ano de ensino médio. Este vídeo é destinado a vocês. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o continente europeu. E aqui eu vou focar sobre os aspectos populacionais, ok? Primeiro ponto a destacar é em relação ao crescimento populacional, crescimento vegetativo, natural da população, né? Que no continente europeu a tendência é de diminuição. E isso se dá devido a um dos grandes problemas, que é relacionado à taxa de fecundidade, tá? Essas taxas de fecundidade, elas são reduzidas, chega em torno de um filho por casal ou menos. Então, para que ocorra um crescimento vegetativo, um crescimento natural da população, o mínimo seria de 2 filhos por casal, ok? A população do continente está em torno de 760 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um continente com 50 países, tá? Lembrem aí, a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A China, 1 bilhão 300 e poucos milhões de habitantes. Então veja que o continente europeu tem em torno aí um pouco mais de 760 milhões, tá? 50 países, ok? Enquanto que os dois mais populosos têm muito mais, né, do que o continente europeu. Outro ponto interessante é comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. Então, o continente europeu é como se tivesse o dobro, né, da população norte-americana, ok? Tá, esta é a população absoluta, né, do continente, tá? Do continente europeu, tá ok? Beleza. Bom, a maior parte da população, ela se concentra no sul e no oeste do continente. Sabem por quê? Porque o oeste nós temos o quê? O que nós conhecemos como Europa Ocidental, a parte do continente mais desenvolvida, né? Que é o Ocidente. E o sul, devido à influência o quê? Das temperaturas, né? A região centro-sul é a mais habitada, devido ao quê? As temperaturas, né? Que é predominantemente do clima temperado e do Mediterrâneo, né? Temperado, nós temos aí as 4 estações do ano bem definidas, né? E o Mediterrâneo, as temperaturas são mais elevadas. Então, a ocupação, a densidade demográfica, ela é maior na região centro-sul. Então, centro-sul e o oeste. O oeste devido ao contexto econômico de desenvolvimento. E a região centro-sul, e essa ocupação centro-sul devido ao quê? A fatores climáticos. Beleza? Outro ponto importantíssimo aí nesse entendimento. Tá. Em relação à estrutura etária da população, sua pirâmide etária, predominantemente 60% da população do continente é de adultos. Adultos, estamos falando da população de 20 a 59 anos, ok? Um detalhe importantíssimo é que a população de idosos é hoje maior do que a de jovens, tá? Jovens aí chegam em torno de 15% e de idosos chega a 25% em alguns países europeus. Tá? E aí um dos problemas está relacionado ao quê? Ao crescimento vegetativo, tá? A população tem tido, as taxas de fecundidade são reduzidas, menos de 2 filhos por casal, então não repõe naturalmente, vegetativamente, a população, né? Então, daí um dos motivos, daí o motivo, né, da diminuição da população e esse aumento, né, da população de idosos. Outro ponto importante é a longevidade, né, da população lá da Europa, é elevada e chega a 80 anos, certo? 80, 85 anos. Aqui no Brasil nós temos melhorado sim essa longevidade, tá? Mas ainda não atingimos os patamares, né, do continente europeu não, ok? E outra, eles têm
medicina, infraestrutura, hospitais para atender, sim, né, a população de idosos. Eles têm ali a especialidade em, em geriatria, né, para estar atendendo, né, a demanda dessa população. Aqui as coisas são mais precárias, né? Tá? Nós estamos falando de contextos diferentes. Um país em desenvolvimento, Brasil. Lá nós estamos falando de países desenvolvidos, ok? Outro ponto importante é em relação ao fluxo migratório, que é a movimentação da população internamente dentro do próprio continente, ele é intenso. E isso é normal, e isso é natural para eles. Então é normal um cidadão europeu, né, lá em Portugal, morar em Portugal e trabalhar na Espanha. Morar na Espanha e trabalhar na França, em uma determinada cidade. Porque lá eles têm um sistema de transporte, de trens, que interliga os países. Ele atinge em média aí, velocidades aí de 300 km por hora, então pode se deslocar lá de, por exemplo, Portugal para Paris, tem de 2 horas, pagando um único bilhete. Enquanto aqui, se a gente pegar um ônibus, né? Vamos lá, eu estou aqui no Gama, quero ir lá para o Lago Norte. Beleza, eu vou daqui para a nossa estação lá, no BRT, de lá eu pego outro para a rodoviária, da rodoviária eu pego outro, não sei para onde, né? Até chegar lá, tem que até pesquisar para saber como é que faz. Leva em média 2 horas se eu for fazer num sistema de transporte coletivo. Olha a diferença, tá? Então, para eu me deslocar de um país para outro lá na Europa, eu consigo fazer isso dentro de poucas horas. Aqui, para me deslocar de uma cidade aqui dentro do próprio Distrito Federal para outra, é o que eu vou levar dentro do transporte coletivo, 2 horas. Ai, que ironia, né, pessoal? Bom, vamos lá. Então, o que eu estava falando mesmo era sobre a migração interna, que é intensa entre os países europeus e é normal entre eles. E é favorecida pelo sistema de transporte que eles possuem, que eles têm, sistema de trem, tá bom? Em relação aos grupos, né, imigratórios, a imigração já não é tão, assim, aceita, não é bem vista, tá? Porque existem os grupos legais e os clandestinos. E até mesmo os grupos legais também não são bem aceitos, não. Por quê? Porque geralmente povos oriundos da América Latina, da África, né, ali da região do Oriente Médio, eles não, quando chegam na Europa, eles não são qualificados. E o que eles mais precisam ali é de quê? De qualificação no continente europeu. Tá? Então, não somos bem vistos no continente europeu. E isso é demonstrado pelo que nós conhecemos como xenofobia. Xenofobia, né? Xenofobia é justamente essa aversão a esses estrangeiros. Mas ele já não possui aversão ao estrangeiro, por exemplo, brasileiro, se você possui uma qualificação, se você tem sua graduação, você tem um mestrado, um doutorado em uma determinada área, tem uma qualificação assim de renome, então assim é bem aceito por eles. Você não será visto dessa forma, tá? Diferente dos que chegam sem qualificação. E aí dá esse grande problema, né, que se tem lá no continente europeu a respeito da imigração, tá? Essa entrada dos estrangeiros. E existe tanta imigração nesses grupos legais, que sofrem sim com xenofobia, quanto os clandestinos. E aí esses, mais ainda, né, pior ainda a situação deles, tá ok? Outro grande problema é relacionado ao desemprego. E o desemprego acentuado nos últimos anos, principalmente após a crise, né, econômica, que iniciou-se em 2008 lá nos Estados Unidos, já chegando na Europa em 2009, então o desemprego cresceu. O continente europeu, média de 5%, menos desempregados, agora não, elevou-se muito. E aí surge o quê? Uma competitividade entre os grupos imigrantes e a população, tá? Dos países em busca de trabalho, porque o imigrante ele ali vai ter sua mão de obra desvalorizada, ele vai oferecer sua mão de obra desqualificada a preços bem mais baixos. Então, assim, o próprio europeu, o cidadão, né, ali daquele país do continente europeu,
não vai ver com bons olhos aquele imigrante que veio justamente para pegar a sua vaga, tá? E aí é forte essa xenofobia, ok? Vamos encerrar aqui por hoje essa aula. Aguardem